Tudo bem? Hoje eu vim falar sobre respostas diferentes do nosso corpo a determinados medicamentos e também por que de repente nossos hormônios aumentados ou não podem causar problemas ou diminuídos ou não podem causar problemas no couro cabeludo e nos cabelos. Vai ser um bate-papo curto, mas é muito importante que você pegue a linha de pensamento, porque para que a gente possa te explicar algumas coisas que às vezes parecem ser assuntos, como é que posso dizer, difíceis de compreender, nós precisamos também partir do princípio que o organismo ele responde mais ou menos a alguns tipos de estímulo. Eu lembro quando eu era interno no hospital, escola onde eu estudei, e que a gente estava plantão de obstetrícia, e no quarto dos plantonistas tinha uma garrafa de café adoçada. E aquela garrafa de café adoçada, ela me serviu de parâmetro muitas vezes para entender a questão de como cada um tem uma resposta diferente ao paladar, para dar um exemplo. Então, ela vinha adoçada provavelmente do gosto de quem fazia, era o pessoal da, da parte de restaurante do próprio hospital. Aquilo ali era levado para o quarto dos internos e dos residentes e a gente tomava o café e aquele café vinha num nível de açúcar que eu considerava muito alto. Eu tomo café sem açúcar, apesar de ter começado a gostar de café com açúcar, mas eu achava aquele café melado demais. Eu tinha colegas que achavam que aquele café estava bom e para eles a quantidade de açúcar pouco importava, o café estava bom, enquanto que para alguns colegas aquilo ali estava fraco de açúcar. E eles colocavam mais açúcar do que aquele açúcar que já tinha no café, que para mim já deixava o café melado. Eu usei o paladar como uma referência para que vocês pudessem entender como cada um tem um tipo de percepção, ou o organismo de cada um tem um tipo de percepção. Pode ser por gosto, mas pode ser por uma capacidade do paladar dessas pessoas de identificarem mais ou menos satisfação para quem ingere, no caso, o café, que eu citei como exemplo, tendo em vista a sua quantidade de açúcar. Esse seria um exemplo para a gente abrir o nosso bate-papo, porque não é incomum que as pessoas me perguntem, em especial as mulheres me perguntem, como é que elas podem ter calvície feminina sem que elas tenham alteração dos hormônios masculinos. Ora, essa alteração dos hormônios masculinos não acontece nos homens. Ah, tem homem que tem hormônio masculino aumentado? Tem. Mas não necessariamente os homens que têm hormônios masculinos aumentados têm queda de cabelo. Então há uma predisposição para que esse homem, com hormônio masculino aumentado, perca cabelo, e aquele que não tem predisposição à queda de cabelo, mesmo com hormônio masculino aumentado, não perde cabelos. E há uma grandíssima maioria homens que não têm alterações hormonais, não têm hormônios masculinos aumentados e que estão perdendo cabelo, tal qual alguns homens que têm predisposição à queda de cabelo e têm hormônios aumentados. Então, ter hormônios aumentados ou não, nesse caso, não tem um significado tão relevante, não tem um significado tão importante. Mas a mesma coisa vale para a mulher, e por muitos anos nós pensamos que para as mulheres seria diferente, que para a mulher ter queda de cabelo, uma calvície feminina, ela precisaria ter hormônios aumentados. Mas isso não é verdade. Isso não vai acontecer. Então é interessante essa questão, porque ela te leva a uma reflexão. Nós vamos sempre atrás de dosar hormônios. As mulheres estão sempre preocupadas com as dosagens hormonais, para saber se os hormônios masculinos, isso, aquilo outro, e às vezes elas têm esses hormônios normais e elas ficam se questionando, pô, mas se eu não tenho hormônio aumentado, como é que eu estou perdendo cabelo? Do ponto de vista de uma calvície, então está aí a explicação. A suscetibilidade a um determinado tipo de doença, ela torna você mais ou menos predisposta a desenvolvê-la.
independente dos teus níveis hormonais. Às vezes, com pouco hormônio, eu tenho um folículo piloso que responde a esse pouco hormônio, provocando uma queda de cabelo, tal qual alguém que só responderia com hormônio aumentado. Lembra da história do café? Para alguns faltava açúcar, para outros sobrava e para outros estava bom. Isso tem a ver com sensibilidade. Os hormônios tiroidianos também funcionam assim quando diz respeito a quedas capilares. Não necessariamente os hormônios tiroidianos precisam estar fora do seu eixo máximo ou mínimo. Basta que eles estejam em alguns limites ou que o teu folículo piloso tem uma sensibilidade baixa aos hormônios tiroidianos que você pode desenvolver uma queda de cabelo por conta de hormônios tiroidianos dentro de um padrão de normalidade. Então isso é interessante, essa questão dos hormônios tiroidianos eu discuti uma vez com um endocrinologista americano chamado John Dunn, com quem eu tive o prazer de trabalhar por um período de tempo quando eu estive na Universidade da Virgínia, e nós chegamos a muitas conclusões em relação aos cabelos partindo desse princípio, dentro da experiência dele, né? E conversando comigo. Há também uma situação muito interessante que a gente não pode deixar de lado, que é a questão dos medicamentos. Por que alguns pacientes respondem melhor a alguns determinados tipos de medicamento e outras não? Então entra aí a questão que a gente poderia citar, aquele principal medicamento que é utilizado na calvície masculina, como é a finasterida. E para alguns, de repente você vai perceber que se você der a dose correta de finasterida que está preconizada na literatura, eles vão responder bem, legal. Outros não respondem bem àquela dose. E é interessante como a gente vê alguns colegas com muito expertise clínico já falando que, eventualmente, os que respondem, que não respondem tão bem a essa dose, que poderiam responder um pouco melhor a uma dose discretamente mais alta. Subir 25%, 50% além da dose normal. E aqueles que respondem tão bem que poderiam efetivamente tomar até doses mais baixas do que a dose recomendada. 25% menos, 50% menos, e vão responder como a grande média da população responde tomando a dose padrão. É interessante isso, mas essa é uma realidade. Existem testes genéticos que falam sobre sensibilidade dessas medicações. Eu faço esses testes na minha clínica e acho que esses testes são muito bacanas nesse sentido, né? Então, os testes genéticos, eles me ajudam, inclusive, a pautar se eu devo indicar essa medicação ou não, porque eles também me orientam em relação aos riscos de efeitos colaterais que essa medicação pode causar. Olha que bacana, né? Mas isso não vale só para essa medicação que nós estamos falando, vale para praticamente todas as medicações que a gente tem. Pensando nas medicações de cabelo, poderia falar finasterida, espirulactona, dutasterida, minoxidil, algumas com mais direcionamento para homens e outros para as mulheres. Cada um vai responder melhor a um determinado tipo de dosagem. Uma grande parte da população, quem sabe, vai responder bem às dosagens orientadas pela literatura, mas aqueles que não responderem bem, ou que responderem muito bem, poderiam, de repente, tomar uma dose ou mais alta ou mais baixa, dependendo do seu padrão de resposta. Cabe aqui também, já que nós falamos de hormônios e medicamentos, fazermos algumas breves considerações, por exemplo, aos anticoncepcionais, em especial os anticoncepcionais orais, que para algumas mulheres causam muito mais efeito colateral do que para outras. E para algumas tem um papel muito mais importante em controlar a oleosidade e queda de cabelo do que para outras. Então, é algo importante que a gente entenda que o ser humano ele não é uma máquina igual e replicável em cada um de nós. Nós não somos iguais, nem mesmo aos nossos irmãos gêmeos monozigóticos. Podemos responder de formas diferentes. E os motivos pelos quais a gente responde de formas diferentes não estão também na genética, mas estão também na forma como nós conduzimos nossa vida ou como nós fazemos o nosso organismo responder aos estímulos do meio ambiente. E é aí que entra a questão de alimentação, de hábitos, de cuidados com a saúde, de exposição solar, de estar com uma nutrição que repõe efetivamente tudo aquilo que a gente precisa, de tomar um sol de vez em quando,
de ter um momento de lazer, um estresse, tudo isso interfere. Se você criou uma forma de ser sua que faz com que você tenha mais ou menos sensibilidade, né, se o teu organismo já tem mais ou menos suscetibilidade e você ainda assim tem um tipo de comportamento perante a vida que facilita isso, então pode ser que você responda aos hormônios de forma diferente e aos medicamentos de forma diferente também. Espero ter sido claro, espero que vocês gostem do texto. Do texto não, do vídeo. Um grande abraço para todos.